ES Brasil recebe hoje Marcelo Santivi, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da ES Brasil para falar um pouquinho do desempenho do banco em 2024. O Bandes ele teve um resultado recorde, chegando a quase 100 milhões. E a que se deve esse resultado tão bom para o banco? Kikina, antes de mais nada, eu que agradeço estar aqui. Bom, o resultado do banco se deve a vários fatores, né? O banco passa por uma transformação de estratégia de financiamento e ele está desenvolvendo assim, novos nichos de mercado. Isso tudo se deve, assim, a gente passou a priorizar outros setores na economia. Então, o banco passou por essa reforma toda e a gente vem trabalhando para isso. O resultado se deve a mais operações de crédito, a uma boa recuperação do crédito também, mas também até um planejamento tributário que permitiu que a gente chegasse a esse montante de quase 100 milhões. O banco ele vem mudando um pouquinho o perfil, né, ao longo desses 58 anos de existência. Antes ele atendia mais a agropecuária, agricultura, hoje ele está atendendo mais a indústria, ele também está tendo uma pegada mais tecnológica, de inovação. Está acontecendo isso no Bandes? O banco deixou de ficar voltado só para o setor agroindustrial, né, agropecuária, e passou a olhar a indústria, principalmente no que se refere à inovação. A gente quer, na verdade, quanto mais inovação a gente consegue financiar, mais a capacidade de crescimento da economia capixaba aumenta no médio prazo. Então, assim, o banco vem mudando isso e, ao mesmo tempo, internamente, a gente também vem transformando o banco para se tornar mais tecnológico, mais rápido, mais eficiente operacionalmente. Acho que tem esses 2 fatores, no pro lado externo, olhar o mercado industrial, olhar como é que a gente pode ajudar na inovação da economia capixaba em termos de financiamento, mas também olhar internamente e tornar o banco mais eficiente operacionalmente. Para esse ano o banco tem alguma meta, assim, quanto que ele está colocando disponível para crédito, ele tem algum valor? Sim, a gente performou em 2024 500 milhões, que foram colocados na economia capixaba, liberados para a economia capixaba. Isso é um impacto expressivo que gera resultados no médio e longo prazo. A gente tem a meta muito parecida. Hoje, esse ano é um ano difícil, um ano que a conjuntura econômica está mais apertada, né, as taxas de juros são mais elevadas, então a gente tem que fazer também, o financiamento com prudência, porque a gente não quer também, fazer o financiamento por financiar. A gente quer, na verdade, que esse financiamento seja bom para o empreendedor, para a economia capixaba, então a gente tem, assim, a meta é a mesma do ano passado. As condições que o Bandes oferece, elas são mais competitivas em relação aos outros bancos no mercado? Elas são mais adequadas sim, dependendo da fonte de financiamento que a gente consiga, a gente consegue perceber, talvez tornar as taxas mais atrativas para certos setores, para certos programas que a gente faz. Acho que é importante chamar a atenção, Kikina, que o banco, na verdade, ele deixou de ser, do setor agrícola, porque lá já tem uma oferta abundante de crédito. Outros bancos já fazem isso. A atuação de um banco de desenvolvimento regional é atuar justamente aonde, na verdade, o crédito não chega. Acho que essa é a grande diferença, é a grande vantagem de ter um banco de desenvolvimento regional. E como é que vocês estão fazendo? Vocês ainda não atendem aos 78 municípios do estado, né? O Bandes já tem essa presença nos 78 municípios? Não, o Banco não tem, mas vem crescendo. Na verdade, a gente cresceu quase 35% entre 2023 e 2024. A gente atendeu 35, municípios em 2023 e esse ano já performamos com 46 municípios. E o objetivo é estar nos 78? Sim, o objetivo é porque quanto mais a gente for para o interior do estado, mais a gente leva um desenvolvimento regional aonde o crédito, não é abundante. Mas falando na agricultura, vocês ainda têm linhas voltada para a agricultura? Na verdade, linhas específicas não, porque o Pronaf, né, o sistema financeiro de crédito tradicional já atua nessa área. Mas quando tem algum projeto que esteja voltado com alguma inovação, com alguma questão tecnológica envolvida no setor agropecuário, aí sim o Bundes pode atuar nessa área. E presidente, a gente também percebe que o banco ele está, motivando a sustentabilidade, está com projetos dessa área aí de descarbonização, ele está incentivando isso no Espírito Santo?
Sem dúvida, assim, acho que todo Banco de Desenvolvimento Regional ou Banco de Desenvolvimento Nacional, ele está caminhando para ajudar as economias a se transformarem, fazer a transição ecológica, essa transição energética. E o banco está fazendo seguindo essa linha também. Inclusive, Kiki, né, a gente recebeu até uma encomenda do próprio governo do estado de preparar um fundo de descarbonização para que permita que as empresas capixabas, assim, em geral, façam essa transição, da melhor maneira possível. E esse fundo já está preparado, já está disponível? Não, não, a gente está estruturando ele, mas em breve a gente deve começar a falar mais dele através de uma contratação de uma gestora, através, assim, como é que a gente vai o próprio governador já anunciou que são 500 milhões do Fundo Soberano para essa vertente de trabalho, então acho que isso tudo vai ser sendo estruturado com muita técnica, mas acho que certamente é um sinal importante. Acho que o Espírito Santo é o único estado que tem essa capacidade de colocar recursos para a descarbonização de uma economia regional. O fundo soberano é aquele com recursos dos royalties de petróleo, né. Isso. E o Banes é quem, digamos, que cuida do fundo soberano? É o Bandes e o Banestes, né, o Fundo Soberano, ele hoje em dia tem quase 1,8 bilhão, então é um montante bastante expressivo, e uma parte desse montante é o Banestes que cuida, porque uma parte desse Fundo Soberano, ele é pensado para você gerar poupança intergeracional, né, uma poupança de longo prazo para a sociedade capixaba. Na outra vertente, que é pensada no desenvolvimento econômico do estado, aí sim é o Bandes que é o operador. Uhum. E aí esse recurso então pode ser utilizado para, o fundo para a descarbonização virar desse Isso, e exatamente. deve ser são esses 500 milhões mesmo ou pode ser mais ou menos? Assim, 500 milhões somente do estado do Espírito Santo, mas a gente está estudando também ter outros cotistas, outros parceiros, inclusive uma discussão em curso com o BNDES. Então, na verdade, o 500 milhões é o piso mínimo que haverá de recursos para essa temática, E você acha que esse ano ainda ele começa a ser disponibilizado? com certeza, esse ano ainda. A nossa meta é, assim, em meados do segundo semestre, a gente está com o fundo já todo pronto, regulamentado, passado pela CVM, tudo isso vai ser disponibilizado, como eu disse, segundo semestre desse ano ainda. E Marcelo, o Espírito Santo e Minas são os 2 únicos estados que têm banco de desenvolvimento, e o Sul tem um banco de desenvolvimento para atender ali os 3 estados da região Sul. Qual a importância, assim, por que tão poucos têm e qual a importância que tem um banco de desenvolvimento para o estado? Na verdade, assim, retomar um pouquinho a história do Brasil, né, na década de 90, vários bancos estaduais, sejam comerciais, de desenvolvimento, passaram por uma crise econômica. Na hora que o país faz um ajuste macroeconômico, isso muda muito. Então, vários deles, na verdade, foram liquidados, foram extintos. Mas o Espírito Santo soube muito bem manter o tanto ativo de banco comercial, que é o Banesp, quanto o seu Banco de Desenvolvimento Regional. A importância dele, que acho que é muito simples, assim. Quem conhece a economia local é o ator local, é o ator financeiro. É assim, nosso Banco de Desenvolvimento Regional, ele consegue entender quais são as peculiaridades do território, quais são os negócios daquele território, o que é necessário para você financiar aquela atividade. Então você precisa dessa interação ainda, uma relação de clientela mais próxima sempre ajuda o desenvolvimento regional. E você já adiantou aí que esse é um ano que um pouquinho mais difícil do que o ano passado, por conta da taxa básica de juros, talvez essa elevação afeta um pouco o crédito. Mas quais são as expectativas para esse 2025? Olha, a gente continua, assim, bastante animado, sabendo que é um cenário desafiador, mas a gente tem encontrado milhões de maneiras de pensar como financiar programas. Eu posso pensar em financiar programas para aumentar a competitividade da economia capixaba, posso pensar na transição energética e sempre com taxas mais adequadas, porque esse financiamento ele precisa ser uma taxa efetiva mais baixa, para que, na verdade, o negócio se viabilize. E o Bandes, ele atende também o pequeno? Às vezes a gente pensa que o Bandes atende só os grandes projetos, grandes empresas. Ele tem alguma, destinação para o pequeno? Não, na verdade tem, assim, o banco nunca deixou de atender as micro e pequenas empresas, faz parte da nossa estratégia, mas como todo banco de desenvolvimento regional, assim, a gente tem que focar na média empresa. É ela que, na verdade, tem uma dificuldade de acessar o mercado de crédito, né. As grandes empresas já têm, né, acesso ao mercado de capitais, e as pequenas, na verdade, existem também outros bancos comerciais que conseguem atender.
Então a média empresa é a nossa estratégia maior, mas não, isso a gente não deixa nunca de atender as micro e pequenas empresas. E como você diria, assim, para onde o Band está caminhando? O Qual o banco está cenário futuro? Olha, o Bantos caminha, sim, até pelo resultado que ele teve, caminha para ser um banco mais sustentável financeiramente no médio prazo. A ideia, eu sempre digo, o Banco do Desenvolvimento, ele não precisa dar lucro, mas não pode ter prejuízo. A gente não pode onerar o Estado, né, o Tesouro Estadual com mais recursos. Então o banco, na verdade, caminha para isso. Com relação ao financiamento em si, a gente quer cada vez mais ajudar na transição ecológica, transição energética, e também ajudar na inovação das empresas capixabas. Mas isso tudo gera, na verdade, mais produtividade do banco, da economia capixaba lá na frente. Marcelo, eu agradeço sua participação aqui nos estúdios da ES Brasil e sucesso lá no trabalho à frente do Bandes. Eu que agradeço a oportunidade.